Vocês precisam ver Ruptura. Ah, Tom, você quer série que pensa, mano. Eu não tenho tempo de ver TV com uma filha. Eu tenho que ver série besta. Não, mas Ruptura é que tem na Apple TV, não é? Exato. Ah, então, aí, ó, tá vendo? Eu tenho iPhone, mas não tenho Apple TV. Também, mano, tô fora dessa. Vocês podem baixar um negócio chamado Streamion, que dá pra vocês instalarem na TV, no computador, em qualquer lugar. Você que está nos assistindo agora e gosta de pirataria, Não siga o Thomas. Tá bom. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Isso, galera. Estamos aqui de volta para mais um episódio incrível. Eu sou o Vitor, tenho o prazer de abrir este singelo episódio. Agradecer você que está nos assistindo aí de Miami, Chicago, San Andrés, Cidade do México, Madrid, Amsterdã e também você que está aí na cidade de Tóquio, no Japão, tá? A gente tem certeza que você que está vendo... Aliás, bom dia para você que está vendo a gente aí de Tóquio, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e eu gostaria de convidar para esse episódio. Hoje nós vamos falar aqui, gente, temos o seguinte: você vai saindo daqui, eu tenho certeza que você vai abrir o seu Netflix, a sua Amazon Prime, o seu Mercado Play, o que você quiser. E aliás, todos os streamings, se quiser patrocinar a gente, agora é a hora, porque a gente vai dar uma moral para vocês muito grande. Tá bom? Que a gente vai falar de como se desenvolver brincando, se divertindo. Olha só que maravilha. Certo, Andy? Como é que você tá, meu querido? certíssimo, eu diria que eu estou incrível, maravilhoso, surrealmente bem. Cara, pra mim é até emocionante, sabe? Eu acho que só mesmo. Eu acho que não tem mais nenhum sinônimo que eu possa usar para dizer como eu estou, porque esse episódio de hoje, ele realmente está incrível. Primeiramente, para quem não me conhece, né, eu sou o Anderson, e aí a gente faz parte desse podcast aqui que a gente tá, sabe filme? Aquela série top da vida que você fala, putz, chegou o momento da repaginada? Nós tá nesse nível, entendeu? A gente chegou no ápice da saúde da vida, assim, que você fala, caracas, por que a gente tá tão bom assim? A gente tem cena pós-créditos. A gente tem cena pré-créditos. Tá incrível. Tá tendo tudo, tá tendo tudo. E quando você para pra ver a arte da edição que ela traz, se você que tá ouvindo a gente no Spotify não sabe o que a arte da edição ela traz pra vida, assista esse vídeo no YouTube, tá bom? E se você tá vendo no YouTube, parabéns, cara. Tenta ouvir no Spotify pra você ver como que fica sem graça. Ouve lá no Spotify agora, tá bom? Pra ver como que fica. Mas antes da gente entrar nesse tema maravilhosamente incrível que eu quero dizer pra vocês que está top, eu quero chamar uma pessoa aqui que tá junto com a gente também nesse podcast desde o nosso primeiro episódio. E obviamente ele é host aqui também. Tom, como que você tá? Cara, tô cansado, mas tô bem, porque quero lembrar que esse mês a gente tem vários feriados, né? E isso é muito bom pra quem é CLT Premium. Que as pessoas hoje em dia julgam quem é CLT, os jovens, mas a gente, cara, a gente é feliz, a gente é CLT Premium, sim. E tá tudo bem, faz tudo, tá tudo bem, gente, ser CLT. Mas antes da gente falar sobre isso, antes da gente Esse falar sobre foi séries, um coisas. momento de desabafo. Muito boa essa musiquinha, dá depois um enfoque pra ela, por favor. Uma risada quase que do. Parecia a risada do Silvio Santos, levemente a risada nesse momento. Eu não vou tentar imitar porque vocês me julgam nas minhas imitações. Não vou fazer um haha. Mas oi. Tá bom. Pra você que tá, para você que tá aqui acompanhando isso tudo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você tá ouvindo pelo Spotify, dá aquele like também pra gente, ativa o sininho lá pra você ouvir na hora que você tá indo pro trabalho, né? Eu sei que a gente não pode ver celular enquanto a gente dirige, mas se você tá no metrô, se você tá ali, já fica ouvindo ali e depois não deixa de assistir essa edição maravilhosa que o nosso editor é maravilhoso e também é nosso host, o menino Andy, faz. Valorize os amigos de vocês, valorizem o editor de qualquer podcast, qualquer filme. Não é fácil, gente. A vida ela não é fácil. Por isso que hoje a gente vai falar também sobre séries, filmes, entre outros, que vão ensinar você também a entender como muitos filmes ali trazem relações da nossa vida do trabalho, trazem como a gente tem ou pode trabalhar alta performance. Tem diversas séries, né? Então, por isso, já deixa também um bloquinho de lado
para você poder assistir. Seja você que gosta da Apple TV, seja você que gosta da Netflix, Amazon, em todos. Por favor, streamings, patrocinem a gente. A gente gosta de vocês. É isso mesmo, e não acha que a nossa vida é tipo Lost, entendeu? Cheia de fases promissoras, mistério, tudo legal. Hoje ninguém nem sabe o que é Lost, meu amigo. Então, para descobrirmos o que é Lost, não é perdas, tá bom? Solta a introdução. Muito bom, muito bom. Introdução feita, meus amigos. E é o seguinte, vamos começar pelo quê? Vocês querem começar por filme ou por série? Eu prefiro começar por série. Por série, então tá bom. Andy, você prefere o quê? Eu prefiro isso aí mesmo. What more do you want from me? Bom, então vamos começar por filme. Mentira, Tom, vamos começar por série. Vamos começar contigo, Tom. Fala uma série que te inspirou a se desenvolver como pessoa, como profissional. Caraca. E justifique sua resposta. Valendo 2 pontos na média, hein? É isso que eu ia falar, tava me sentindo no Enem nesse momento, cara. Olha, eu acho que Suits foi uma boa série, assim, que me ensina muito sobre auto performance, mesmo talvez você não tenha toda a bagagem e conhecimento de séculos, né? Suits ensina muita coisa ali de como você pode aprender, de como você pode crescer também no meio corporativo e no mundo competitivo. Acho que Suits mostra muito bem como é o mundo corporativo. A gente sabe que não é um mar de rosas maravilhosos. O mundo corporativo é isso, é pauleira, bora pra cima, bora executar. E cada vez mais a gente vem vendo uma necessidade do mundo corporativo exigir mais criatividade, mais produtividade, né? A gente tem que estar sempre ali ativo. Então, o Suits acho que sempre demonstrou muito isso, sempre também ensina ali a como lidar, assim. Eu acho que Suits cabe muito bem. E você, Wendy? Cara, pode parecer que não. Você que não me conhece vai achar loucura. Mas Flash, cara, pô, é uma série de herói, mas que me motiva imensamente a falar que essa série me motivou imensamente. Não é à toa que, né, eu tenho um quadro ali atrás também do Flash, então tudo é muito voltado pro Flash. Eu vou justificar minha resposta. Por quê? O Flash, ele é muito magro. Tipo, muito magro. Então você não precisa ser o cara mais forte do mundo para você conseguir ser o mais inteligente. Então você não precisa trabalhar sozinho. Para quem assistiu a série, sabe que o Flash ele é um cara muito sentimental, certo? Ele traz as inspirações de dentro do coração dele. Ele é muito apaixonado desde toda a infância dele pela Iris, né? Que é a esposa dele, a atual esposa ali na série e tudo mais. E tudo que acontece na vida dele é muito voltado à equipe dele. A Caitlyn, o Joe, o Cisco. Então é tudo muito voltado a esse trabalho em equipe. Então a gente percebe nos momentos da série que quando o Flash ele tenta trabalhar sozinho, nada dá certo. Porque ele não tem ninguém que apoia ele, que motive ele e que dá outras visibilidades do que ele precisa fazer ali nas lutas contra os vilões ou como salvar o universo. Então eu acho que a série Flash, sim, ela pode gerar novas conversas aqui durante o conteúdo desse podcast, mas ela traz muito essa motivação do trabalho em equipe, de trazer o sentimento para o que você faz, de que você não precisa ser mais forte, mas sim constante. Então ele é muito rápido. Ele pode viajar no tempo, mas ele sabe que essas viagens no tempo dele causou outros problemas. Então, saber utilizar o tempo ao seu favor também mostra com que você possa se desenvolver. Certo? Então a gente vai desenrolando aqui sobre Flash, porque eu amo muito, eu acho que eu tenho muito assunto para falar, mas eu quero saber antes do Vitor. Vitor, qual que você fala assim, meu, isso aqui, Olha, vou ter que falar que pra mim a série que mais me inspirou é The Last Dance, né? Então a série que retrata a carreira do Michael Jordan ali no Chicago Bulls e tudo mais, desde o hiato também que ele teve ali no meio, que ele foi jogar beisebol, voltou e tudo mais.
Pra mim é uma série que mostra muito o tamanho do foco dele, o tamanho do quanto esse cara era focado, o quanto ele se preparava, o quanto que o sucesso dele foi realmente uma consequência de um trabalho muito duro, muito exaustivo, né? E porque ele realmente era melhor do que os outros jogadores de basquete à sua época. Então, acho que é uma série que inspira demais, porque assim, quando você assiste, você entende, né, o valor do trabalho, o quanto que realmente o trabalho te recompensa ali no momento em que você se esforça e tudo mais. Mas, ao longo da série, você também, assim como o Andy traz o exemplo do Flash, o basquete é um esporte coletivo. Então, por melhor que seja o Michael Jordan, do me dá a bola que eu vou fazer 50, 60 pontos e vou resolver o jogo, tem alguém pegando rebote, tem alguém passando a bola para ele, tem alguém ajudando na marcação. Então, assim, existe um time em volta que faz a coisa acontecer. Né? Então, você vê o Scott Pippen, você vê outros jogadores ali também que tem o seu destaque. Então, acho que, assim, mostra demais isso e você vê o que tem por trás do grande ídolo que é o Michael Jordan. Então, seria a minha série de início aqui. E queria ouvir também de vocês outras séries. Eu acho que assim, algo muito legal que a gente pode trazer. The Office eu acho que é um ótimo exemplo do que não fazer também quando você for um gestor, tá? Eu acho que é uma série que demonstra de uma forma muito lúdica e engraçada, né? O Michael Scott fazendo uma gestão ali de uma empresa de papel. Não estou zoando meu trabalho, tá bom? Eu trabalho numa empresa de papel também, antes que alguém fale. Mas por mais que ele tenha um carinho muito grande pela equipe, um senso de responsabilidade, um líder humano de se conectar com as pessoas, vai além. Então, assim, ele vê o trabalho de uma forma muito engraçada, ele faz gestão de pessoas de um jeito até tóxico muitas vezes, porque ele quer saber da vida pessoal das pessoas, ele se mete na vida das pessoas, ele faz piada com tudo, piadas que não são mais aceitas hoje em dia. Então, acho que é uma série que, de uma forma muito lúdica, muito engraçada e divertida, você vai assistir 10 temporadas, você vai amar as 10 e você vai querer mais, ensina muito sobre o que não fazer numa gestão. E o mais legal, assim, e algo que tira. É muito divertido, ele força com que o ambiente seja divertido, eles se sacaneiam no meio da série, mas a filial é uma das que tem os melhores resultados da empresa, tá? Então diz assim, o ambiente leve torna um ambiente produtivo. Então acho que traz um ensinamento também, você líder sisudo, que só quer ficar na sua sala, tal, todo fechado, de que não se envolve com as outras pessoas, não quer nem sair para almoçar, você está impactando na produtividade do seu time, tá bom? Então fique esperto, vai assistir The Office. Certo, Tom? E assim, certíssimo, eu diria os escritórios em chamas. E assim, eu sei que vocês dois não viram, mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo já viu. Se você não viu também, eu sei que você vai assistir agora. Que é a série mais falada, assim, nos últimos tempos, em todas as redes sociais, que é Severance, Ruptura, que tá na Apple TV. Que literalmente é como se a gente fosse pro trabalho, e aí eu tô explicando para vocês dois que não assistiram. É tipo quando a gente vai pro trabalho, só que a gente tem uma chavinha que desliga, e ali no trabalho você é outra pessoa. Você vai, você executa, à noite você termina, volta pro seu corpo e vai para sua casa, para sua família. Enquanto você tá no seu trabalho, você não lembra de nada da sua vida. Então, Victor não ia lembrar da esposa da Lena, você não ia lembrar da sua noiva, futura esposa, família, nada. Você ia para o trabalho e depois você ia voltar para casa outra pessoa. Você voltava a pessoa que você é. Então, e é uma série que traz muitas reflexões do trabalho, tipo, muitas vezes a gente esquece quem a gente é fora do trabalho. Quem é o Wenderson sem ser o Wenderson que trabalha ali no Mercado Livre? Quem que é o Vitor sem ser o Vitor que hoje trabalha na Bracel? O que vai acontecer se um dia todo nenhum de nós estiver na empresa que a gente está hoje? O que vai ser da gente? Né? Eu acho que é uma crítica muito forte que essa série traz sobre isso, sobre quem é a gente sem ser a pessoa que está ali no trabalho, né? A gente vive para trabalhar ou a gente vive para performar? Ou a gente vive também e descansa, e respira e tem uma família, né? Então eu gosto muito, muito, gostei muito dessa série, é uma série muito maravilhosa, que traz várias reflexões sobre o trabalho, como a gente precisa se desconectar um pouco, né? Eu acho que aqui quem tá agora é o Anderson Pessoa,
que quem tá agora é o Victor Pessoa, que quem tá agora é o Thomas Pessoa, não é o gerente, não é o analista, não é o especialista, não é nada, entendeu? São as pessoas. Então, acho que a gente precisa reviver isso na gente e começar a trazer isso também para as nossas pautas, porque isso é importante, né? Porque depois que você se aposentar, você vai ser quem? Quem é você sem o seu trabalho, né? Então, acho que eu gosto muito dessa reflexão do que Ruptura traz, tanto quanto a reflexão que The Office traz sobre as lideranças tóxicas, de uma forma muito engraçada e cômica, mas são coisas que acontecem também. Então, poxa, né? Vamos começar a repensar e pensar, tipo, o que essas séries estão também trazendo em relação ao nosso trabalho, né? E qual que é o papel ali da liderança e do peso da cultura organizacional dentro das nossas organizações. Então, assim, queria ouvir do Andy se tem mais alguma série engraçada que ele linka, sem ser do Flash e tal, Andy, você já usou essa carta. Então, Não tem, não tem, na verdade não tem. Esse momento aqui era para ser um momento totalmente de descontração, pra gente seguir uma resenha super engraçada e agora eu vou sair chorando do episódio. Pessoas que estão nos ouvindo aqui tá totalmente triste. E o Tom falou para você ir assistir. Causou uma ruptura no episódio. Exato. E ele falou para você assistir Ruptura. Mas não é para assistir agora não, tá? Você continua assistindo a gente aqui. Dá o Se like. você tá voltando, por favor, continue assistindo, porque assim, dá trabalho para fazer. Entendeu? Mas, você falou de Suits, eu gosto muito de Suits. E Flash, desculpa, é a melhor série que tem aí da vida. Não tem como não falar de outra série, porque ela traz o exemplo do que a gente precisa. Se você não assistiu Flash, cara, por favor, assista. De verdade. É uma série, assim, excepcional, que traz as verdades da vida. Eu já assisti mais de 10 vezes. 10 vezes. Entendeu? Como que você assiste mais de 10 vezes a mesma série? E eu choro nos mesmos episódios para você ver o quão emocionante é. Ah, mas é um herói? É um herói, cara, mas ele fala da nossa vida. Entendeu? Eu não sei. Você pode concordar comigo, Vitor. Eu concordo. Não, dizem as más línguas aí que até Defensores é uma série melhor do que Flash, né? O pessoal falando aí. Não é? Tô Quem é brincando. Defensores? Eu não conheço. Tá vendo? Quem é Defensores? Eu quero ver quem vai defender Defensores. Eu concordo, porque assim, tem uma lição muito importante. A série do Flash eu acho que retrata isso muito bem, essa parte emocional. Tem algumas outras séries também de super-heróis que trazem esse assunto muito bem. Arrow é uma delas, Supergirl, Superman and Lois, acho que são séries. Aliás, eu adoro Superman and Lois. A dinâmica do super-herói, quando você pega ali, pensa que ser o super-herói é o trabalho dessa pessoa. E a dinâmica por trás do qual a responsabilidade que ele tem sobre a família, qual é o nível de estresse que a família fica com o seu trabalho, qual é o nível de estresse que ele leva para casa, quais são as dinâmicas que ele tem. Então, acho que assim, tudo que você tem por trás, os dilemas emocionais que você tem, eu faço de tudo pela minha família, mas eu tenho tantas outras responsabilidades também com tantas outras pessoas. Então acho que isso traz muito esse peso, principalmente Superman e Lois, que foca muito na dinâmica familiar, do que é ter um pai super-herói, do que é ter um pai super-herói que é um fazendeiro que ninguém conhece, e uma mãe que na verdade é a figura conhecida global por ser uma repórter mais reconhecida do mundo. Então assim, traz toda essa reflexão, mais do que simplesmente um herói que voa ou que corre muito rápido. Acho que assim, e pegar uma pessoa que dá de tudo no trabalho, de muita alta performance, que foca, que trabalha muito, das 7 às 11, qual é a dinâmica que essa pessoa tem na casa dela? Qual o tempo de qualidade com a família? Quanto que a família sente falta dessa pessoa? Qual o nível de performance que ela tem na vida pessoal dela, né? E o quanto que isso está causando estresse? Quão próximo essa pessoa talvez esteja de um burnout por estar tão envolvida com o seu trabalho. Então acho que existe uma reflexão do por trás do super-herói que é muito legal. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Que é lógico que talvez você precisa também ter um olhar um pouquinho mais crítico. Se você sentar no sofá só para ver uma série bacana de ver alguém combatendo o crime, você vai se divertir, vai ser muito bom. Mas se você também prestar muita atenção, e o Flash ele traz essa carga emocional de uma forma tão legal, que eu acho que de fato eu tenho que concordar com o Andy que é uma série que inspira muito, assim. Muito obrigado, fico muito feliz e sigo mais com esse tema super importante, que é em relação aos vilões. Toda série de herói, todo filme de herói, ela tem um vilão. E a gente tem os nossos vilões na nossa vida também. O meu é o Tom. Quem que são esses vilões? É o Tom? Aí, ó, tá vendo? O meu é Entendeu? meu ex-chefe.
O Miguel não deixava. Que isso, que isso. E aí, e aí traz muito sobre essa comparação de termos as pessoas na nossa vida que a gente se compara. Então, falando de Flash, poxa, a gente tinha um Savitar que era um cara muito mais rápido que o Flash. Quem que é a pessoa muito mais rápida que a gente, que talvez seja um pouco mais inteligente que nós no trabalho? Quem que é aquela pessoa que sempre copia tudo que você faz? Então, esses são os nossos vilões que a gente acaba não vendo de uma forma heróica e toda aquele drama de uma série, um filme de super-herói, mas que faz total sentido na nossa vida. É a questão da insegurança, da pessoa que talvez seja mais inteligente, como eu já dei o exemplo aqui, a pessoa que segue aquela linha de comparações. Então, poxa, eu fiz tal relatório dessa forma, a pessoa fez desse. Será que o trabalho da pessoa foi mais eficiente que o seu? Será que a cor que ela pintou a planilha dela é mais bonita que a que você pintou? Então a gente acaba trazendo essas comparações desses vilões que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente nem para refletir que eles são de fato vilões que a gente tem que combater todos os dias. Então a gente precisa sim ser a pessoa mais rápida. E aí a gente já trouxe em outros episódios sobre você dar o seu 100%. Talvez tenha um dia que você precise dar 110, 115, 120% de você. Mas se você fizer isso todo dia, você está se cobrando muito. E por que essa cobrança está vindo tão forte em cima de si próprio? Será que é porque você está se comparando? Então a gente precisa ter essa cautela em pensar mais em nós e como que a gente pode combater esses problemas diários, pensando que a gente sim é um herói ou que a gente é um homem de terno que vai ficar elegantíssimo ali e vai resolver todos os problemas de uma forma irônica, talvez, porque o Harvey, ele tem essa pegada de trazer tudo de uma forma muito irônica e ele resolve todos os problemas porque ele é um cara muito foda. Então, a gente precisa ser esse cara foda também que resolve todos os problemas e, cara, depois eu vou tomar um uísque e eu tô super tranquilo. Não é não, Tom? Exato, a gente pode descontar tomando um vinho. Ou depois você pode fazer terapia também, que eu deixo de recomendação para você sobreviver ao mundo corporativo. Mas, falando de outra coisa, eu queria que vocês lembrassem de séries que falam de soft skills, né? Também tem um outro lado ali, não só de alta performance. E eu tenho uma outra recomendação da Apple TV. Não é porque eu sou fã da Apple, não, tá, gente? Mas é porque é Nem muito é, boa nem é. mesmo. Ai, se Tá? fosse. Não, a gente nem vai Não, falar patrocina a gente. patrocina a gente, por favor, mas é a Ted Lasso, né? Ted Lasso foi uma série que foi super premiada também, e é uma série muito legal para vocês que gostam de futebol. No caso, é um treinador que ele era treinador de time de futebol americano nos Estados Unidos, e aí ele vai para Inglaterra para assumir um time pequeno e assumir Inglaterra sendo Inglaterra. futebol. Exato, e ele vai assumir um time de futebol ali, né? Então, e ele tem que chegar, criar confiança com a galera, porque a galera acha que ele não sabe ensinar nada de futebol, ele só sabe futebol americano. E aí tem todo um contexto nessa série sobre, tipo, ter empatia, saber gerir time, saber como você pode fazer uma construção de equipe, como você vai convencer um time de futebol britânico a confiar em você, que é americano. Então, tem toda essa questão também. Então, se você não viu, eu dou essa dica, eu gosto muito. É uma série que acho que ensina muita coisa para você também aprender a ter, sabe, você mesmo, aquele chefe escroto que manda mensagem 7:30 da noite pedindo algo para ser entregue às 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, esse vídeo é para você, assista ele também, compartilha também com seus outros amigos que também são tóxicos, tá bom? Tá vendo como que os ingleses são sem vergonhas? Porque os caras inventou o esporte, eles precisou chegar um cara para ensinar como que eles fazem os negócios que eles criou. É impossível isso, é impossível, incrível que os caras não conseguem fazer algo de forma boa aquilo que eles inventaram, Exato. entendeu? Não conseguiram nem gerir um time. Tá vendo? É isso. E a gente tem muitas pessoas assim, que não conseguem gerir um time. E se você tem um gestor que não sabe gerir o seu time, assista o nosso episódio anterior que fala sobre como ser um líder top. Merchandising. Bom, série que fala de soft skill, eu vou trazer uma mais antiga. Tem várias que dá para falar sobre esse tema, mas eu vou trazer Designated Survivor, tá disponível no Netflix também. Aliás, se Netflix quiser patrocinar, seja muito bem-vindo à Netflix. Mas porque traz muito a história
de um secretário, se eu não me engano, não vou lembrar se era um secretário ou um deputado, acontece um grande acidente nos Estados Unidos, ele assume a presidência, tá? Então, assim, esse é o grande ponto. Habilidade de negociação a todo momento, tá? Então, assim, saber jogar de um lado e do outro, saber ceder, saber o momento em que você tem que firmar uma posição, no momento em que você tem o seu propósito tão forte que você precisa colocar à frente, e tomada de decisão difícil, né? Então, acho que, assim, imagina que a pessoa do nada, absolutamente do nada, ela assume a cadeira, talvez a cadeira mais importante do mundo, né? A presidência dos Estados Unidos. Então, e aí no momento em que eu tenho que tomar uma decisão de guerra, né, se eu vou ou não jogar um míssil em algum lugar, se eu vou ou não tomar uma decisão econômica, se eu vou ou não fazer um novo programa social, então, assim, precisa negociar muito. E nesse campo político, eu acho que faz um paralelo com o ambiente de trabalho, que é você tem o campo ali dos republicanos, dos democratas e tudo mais, você precisa negociar de um lado e negociar do outro. E no seu trabalho é a mesma coisa. Então você vai ter que negociar, talvez executar um projeto agora, daqui a pouco, entregar alguma coisa agora ou daqui a pouco, ou não entregar, porque não faz sentido, e aí você precisa explanar o porquê, trazer evidências, trazer dados, né? Então, assim, convencer as pessoas a embarcarem num projeto ou votarem em você para assumir uma posição ainda mais importante ou continuar fazendo seu trabalho. Então, acho que, assim, a habilidade de negociação, e aí eu estou usando o Designated Survivor, mas qualquer série que você pegue voltada para o jurídico, de direito, ou voltada para campos políticos, você vai ver negociação o tempo inteiro. Vai ter a parte da sacanagem também, tentando passar o pé no outro. Faz parte do jogo corporativo também, tá? Muitas vezes a gente tem pessoas que não necessariamente são 100% éticas, 100% na bola, 100% nossos parceiros ali, né? E a gente precisa saber lidar com essas situações também, né? Espero que vocês não tenham isso, de que a gente sempre tenha confiança nas pessoas que trabalham conosco, mas infelizmente faz parte da vida das pessoas a gente nem não poder contar 100% com as pessoas que estão ao nosso redor. Certo, Andy? Queria ouvir de você. Perfeito. Eu queria comentar sobre uma série que eu assisti muito pouco, mas que ela é muito interessante e que eu pretendo sim assistir mais, mas que é The Good Doctor. Eu acho que é uma série interessantíssima de um cirurgião, né? Como que é o nome dele mesmo? Sean Murphy, uma coisa assim, né? É, Super interessante, assisti muito pouco, mas eu acho que ela fala muito sobre a empatia, né? Então acho que a gente precisa sim ter mais empatia com as pessoas. A conexão não é só você ficar junto com a pessoa o tempo todo ali. Ai, mas você é meu frufruzinho, você é meu coraçãozinho, minha vida. Não é só isso, cara. Eu acho que a gente precisa também ter essa comunicação que vai além das palavras. E ele conseguia trazer isso muito bem, porque ele sabia o que as pessoas estavam sentindo, ele sabia qual era o problema que a pessoa tinha, o que ela estava passando, apenas por olhar e de fato ter essa conexão com a pessoa que além do que talvez um exame pudesse trazer, sabe? Então acho que é uma série super interessante que traz essas soft skills que o doutor ali ele de fato tem que as outras pessoas também tinham, mas que ele tinha de uma forma blaster assim que você fala, caracas, esse cara realmente é muito bom. Então, talvez eu não consiga trazer com clareza e expressar da melhor forma sobre a série, mas eu acho que ela é um baita exemplo e que ela serviria assim de boas recomendações para as pessoas poderem assistir e talvez se inspirar nela. Boa. Dá e pra se fazer um você. recorde. Oi, perdão. Oh, oi, opa! Pode falar, pode falar. Não, Vai ter acho que que fazer igual no tem. Meet, levantar a mão. Então, tem que levantar. Eu queria fazer um recorte. Também tem uma série que é atemporal, né? Que eu acho que todo mundo, talvez uma vez por ano, assiste essa série, que é Friends, né? Todo mundo adora Friends, fez aula de inglês com Friends. Tem um recorte dela que vale a pena, que é o momento em que o Chandler troca de emprego, né? Que ele faz uma transição de carreira. Se eu não me engano, ele trabalha com alguma coisa de contabilidade e ele vai para uma agência de publicidade. Ali é um recorte muito legal da dificuldade que a pessoa tem para fazer transição, de recomeçar a carreira, e inclusive ali o conflito geracional ali do perfil de diversidade, onde você tem uma startup com pessoas mais jovens que se vestem de forma mais informal e tudo mais, e o Chandler, que é um cara bem mais velho, né? Então vamos supor que ele está na faixa dos 40 e a galera está na faixa dos 20, e ele já se veste mais formal, não se adapta tanto com as pessoas, mas ele é um cara extremamente criativo, que consegue trazer boas soluções, que sabe conversar com o público. Então, assim, a importância de você também se abrir e se atualizar para fazer algo que você curte, mas toda a experiência que você vai colocando na sua bagagem também vale. Então, você que é jovem,
escute muitas vezes os mais velhos, eles viveram bastante coisa. E você que é mais velho, se abra para o mais novo também, para que eles possam te ensinar coisas novas, que eles possam te trazer novas tendências das quais você não tem acesso, porque infelizmente ou felizmente, são vidas diferentes, são momentos diferentes. Então queria fazer esse pequeno recorte aqui de uma série que todo mundo já deve ter visto alguma coisa. Exato, muito bom. E assim, eu acho que hoje a gente está num momento em que a gente tem falado mais sobre saúde mental. Por sinal, se você não escutou, a gente tem um podcast falando sobre isso, né? Então, eu acho que a gente tem também, né? Eu acho que como Suits, né? Pegando o exemplo de Suits ali, que também tem uma questão de ego, manipulação, poder, né? Então, como que a gente toma cuidado entre a linha da ambição e a beira do burnout, né? E a ambição e puxar o tapete do outro, né? Então, tomar cuidado com a gente parar de glamorizar essa questão do performance extrema, né? Parar de glamorizar que o colaborador XYZ ficou até mais tarde, passou do horário, porque ele precisou fazer uma entrega e que bom que ele fez isso, senão, né, essa entrega não sairia. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Tem muitas séries que falam sobre isso, que trazem esse exemplo, né, de como a gente toma esse cuidado, como a gente olha para isso. Como a gente diz muito, o filme ali é uma representação da vida real, é uma crítica ali, então, que é quebrada em algumas formas para passar na TV, que você vai conseguir assistir e achar engraçado ou leve, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar cada vez mais também. E aí eu queria perguntar para vocês que série representaria o momento de vocês hoje em dia? E aí pode ser na vida pessoal, na vida profissional. Pense em qualquer série. O Anderson não vale Flash, cara. Escolhe outra. Escolhe outra, cara. Sabe? O povo quer ouvir outra. Eles estão pedindo. Eles estão pedindo no chat. Vários comentários subindo aqui, ó. Cara, Pensa, vou começar então, Andy, vou te ajudar aqui. Eu tenho tanto série quanto filme, tá? Acho que a série, eu vou voltar no Superman e Lois, e aí não me comparando ao Superman, mas acho que assim, a dinâmica familiar ela é muito importante, né? Então, assim, acho que todo mundo sabe, hoje eu tenho tanto lado profissional, mas eu também sou marido, eu também sou pai, e acho que tudo exige bastante da nossa atenção, da nossa performance, do nosso tempo e você saber equilibrar, né, do momento em que você tem ali que dar atenção para suas demandas profissionais, dar as devidas atenções ali para sua esposa, dar a devida atenção para minha filha, né? Então minha filha é pequenininha, ela demanda bastante atenção, né? E o momento em que você também se estressa, porque você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você precisa dar conta desse monte de coisa, e você tem o seu cansaço, as suas obrigações, as suas ambições, que muitas vezes você também não consegue organizar ali os seus desejos. Então acho que é uma série que retrata isso muito bem, assim, do quanto é valioso, e que no final, quando você encaixa, no final, quando você olha a sua família, quando você olha seus filhos, a conta fecha, né? E é como eu me vejo, né? Então, quando nesse monte de coisa acontecendo, que eu consigo equilibrar e pô, tô vendo minha esposa, tô vendo minha filha brincando, valeu a pena, tudo vale a pena. Então, acho que retrata muito bem essa dinâmica do equilíbrio profissional com as demandas familiares que são grandes. Então, para você que é pai, para você que é mãe, para você que pretende ser pai ou mãe, acho que fica aqui também. Não é um trabalho simples, é um trabalho bastante exigente e passa rápido, né? Então, assim, aproveitem bastante esses momentos. Certo? Te dei o tempo aí, Wendy, sua vez agora. perfeito. Eu acho que daria pra misturar talvez duas aí. Eu acho que talvez Flash. Batman. Sacanagem, porque se falar do Flash, ele acabou de dar uma bronca aqui, ó, um feedback. E aí eu falo de Flash, é pedir pra ser demitido. Não dá. Mas eu acho que eu seguiria muito, talvez, na linha do Batman e um pouco de Loki com o Doutor Estranho, sabe? Pela questão de ter muita linhagem, muita linha, sabe? Resquícios ali do tempo que a gente vai movimentando e muita questão, não da solidão que o Batman tem, mas sim desse ele. Entende? Eu acho que eu tô muito nessa fase do eu com a minha noiva e a gente tá muito fixo ali, focado no que a gente tem para construir, do que a gente tem para fazer
Então a gente precisa ficar muito nessa solidão de só a gente, pra gente tentar entender o que a gente precisa fazer, pra gente construir. E aí entra na questão do Doutor Estranho junto com o Loki. Tem toda essa linhagem. Então, não é só meu casamento que está no meio da conversa. Então, tem todo um trabalho, tem todos os estudos por trás. Então, tem muitas linhas ali que precisam se cruzar para que a minha vida continue funcionando. Então, talvez eu seguiria nessa série de Loki, com um pouquinho do filme do Doutor Estranho, com um pouquinho do Batman, realmente pensando nessa junção entre linhas do tempo, do que eu vivi, do que eu pretendo viver e o que eu estou vivendo, mas também dessa solidão que eu preciso ter comigo mesmo para que eu consiga me concentrar nas coisas que eu preciso fazer, nas coisas que eu preciso entregar, como entregar, o que eu deixei de fazer e por que eu deixei, e como que eu posso melhorar para entregar de uma forma muito mais positiva daqui uma semana, daqui um mês. Então, o Anderson do futuro, como que ele vai resolver este problema? Então, eu estou seguindo essa linha de raciocínio. Eu não entendi o que ele falou. E você, Tom? Conta pra gente. Cara, eu acho que eu usaria um pouco de This Is Us, que é uma série maravilhosa que tem na HBO também, na Max, né? Que não é na HBO, é Max, né? Que tem todo um enredo ali familiar, de como construir família, de ter uma família muito forte, muito unida. Então acho que estou nesse momento de construção familiar, né? De tomar passos novos, decisões novas. E tudo isso acontece muito louco, trabalho, tem ali uns momentos de trabalho muito intenso, escolhas que eles têm que fazer por conta de família, então acho que também estou nesse processo. Cara, eu acho que é um filme, com certeza, divertidamente, porque a minha cabeça ela é uma divertidamente, quem me conhece sabe, então, tipo, acho que se eu fosse usar o link dos dois é isso, a minha cabeça tá assim, sempre no divertidamente, aprendendo coisas novas, fazendo coisas novas, porque eu sou muito inquieto. E realmente, se fosse a minha cabeça, seria quase aquilo ali, né? Do Divertidamente. Eu adoro esse filme. Quem não viu, tá perdendo também. É só você assistir, tem na Disney Plus. Muito bem. Ó, nesse embalo de filme também, eu queria pegar um gancho. Recomendar também, acabou de sair no Disney Plus e no Globoplay, né? Assisti Meu Melhor Amigo, que é o filme do Marcos Mion. Tá? Um filme que eu assisti recentemente, esse final de semana, com a minha esposa. E é um filme que retrata toda a dinâmica dele sendo um pai de um filho autista. Ele tem um filho autista na vida real e tudo mais, assim. Toda a dinâmica, né, de o cuidado que você precisa ter e tudo mais, e como que você trata, e ele até de uma forma bem, ele, ele faz o que qualquer pessoa leiga faria. Então, nossa, tem um problema, não sabia, tem cura, sabe, essas coisas assim, né? Então, realmente, acho que ele retrata com muito cuidado qual é a dinâmica de um filho autista, mas o que eu queria dizer também é a dinâmica familiar. Então, você vê que ele é um lutador de MMA, e ele tem um estresse muito grande por conta do trabalho dele, porque ele precisa fazer dar certo a carreira dele, porque ele tem os problemas dele, não vou dar spoiler aqui nem nada, mas ele tem um monte de percalço e tudo mais, e o filho requer muita atenção, demanda muito trabalho dele, não só por ser um filho, mas por ser um filho, né, um filho autista. Então acho que isso traz essa dinâmica, as dificuldades de como que eu me equilibro e tudo mais, vou abandonar minha carreira, vou abandonar meu filho, né? Então, acho que assim, traz uma dinâmica tão legal do que é a família, do que é o conceito de amor de família, de um pai para um filho, de um cuidado que precisa ter quando o filho tem essa condição. Então, acho que foi tão, assim, tão bem feito. Você pode questionar, por exemplo, o roteiro, você pode questionar as cenas de luta de MMA, questiona o que você quiser, se o Mion é bom autor ou não, mas a história, né, e a dinâmica ali, quando você entende, né, o que se passa e tudo mais, quais são os desafios, vamos dizer assim, de você ter um filho autista, é lindo, lindo, lindo. Então, recomendo um excelente trabalho. Parabéns, Marco Mion, pelo trabalho de vocês. É isso. Fechamos então, galera. Temos grandes recomendações aqui de filmes, de séries, então ótimas opções para vocês maratonarem aí no fim de semana de vocês, depois de assistir o nosso vídeo, depois de voltar nos vídeos. Então aqui, falando de saúde mental, temos um vídeo de burnout,
falando de liderança, temos 2 vídeos de liderança. A gente tem aqui o como se tornar um líder top, com várias dicas práticas, e tem um episódio só de liderança, que a gente fala de liderança tóxica, de perfil de liderança bacana, com a convidada Paula Leal. A gente falou aqui de negociação e tudo mais. Tem vídeo de gestão de conflito, já tem isso. Falamos do Michael Jordan e tal, mentalidade de atleta. Tem 2 vídeos que a gente fala de performance e mentalidade de atleta. Então, assim, quer maratonar? Sugiro que você maratone o Pode Isso, galera. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Segue a gente no Spotify, tá? Então, assim, ouve a gente, recomenda pros amiguinhos que, cara, esse conteúdo aqui, ó, tá de presente. Streaming é pago, a gente não é, tá? Então, assim, aproveita, tá bom? Deixa aqui o meu beijo pra vocês. Se despeçam, meus queridos amigos. Aproveite, gente. Aproveita que tem vários feriados, aqueles feriados que a gente adora pra ficar descansando. Porque sim, a gente merece também. Então já acompanha todas essas séries, filmes que a gente compartilhou com vocês. E volta aqui depois pra comentar pra gente como foi, o que você achou, o que você percebeu de diferente da gente. Se a gente tá louco, se a gente tá certo. Então volta aqui e conta pra gente. Eu espero você aqui no próximo episódio. Não deixa de dar o like, de ativar o sininho, de compartilhar com a sua avó, com a sua tia, com a sua mãe, com a sua família inteira, com seus amigos do trabalho, com todo mundo. Um beijo, um bate. Alô, dona Neuza, esse vídeo é pra senhora, hein? Se alguém tiver uma dona Neuza aí, corta essa parte e manda pra ela, tá? Eu não conheço nenhuma Neuza. Mas Alô, é isso, Sônia, um isso. beijo pra você também. Maravilhoso. Mas é isso, quem se conhece se conecta, quem se conecta cresce, tá bom? Então, por gentileza, eu vou mandar essa parte aqui pra você, tá bom? A gente vai postar nos Reels, que eu quero que você nos mande recomendações. Porque eu percebi que esse assunto aqui ele fluiu muito bem, que a gente conseguiu interagir interessantemente da forma como a gente quer, leve e descontraída. Tirando o tom no começo do podcast que ele fez a gente se emocionar e chorar. Mas tá tudo bem. Tá bom? Então a gente vai pedir recomendações de filmes e séries que você fala, cara, isso aqui mudou minha vida. E a gente vai falar sobre ela aqui para mostrar para vocês de uma forma descontextualizada. Nossa, que difícil, descontextualizada. E a gente trazer o melhor conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então, agradecendo igual o nosso queridíssimo Miguel Falabella lá na Globo, né? Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Namastê.